Olá, está começando o Século News edição especial e no programa de hoje a gente mostra como foi a visita apostólica do Papa Francisco à Geórgia e ao Azerbaijão. A principal mensagem dele em 3 dias de viagem foi paz e união entre as religiões. E a gente abre espaço também para cultura e cinema. E vamos começar com a visita do Papa à Geórgia. Logo no aeroporto ele foi recebido pelo presidente do país e pelo líder da Igreja Ortodoxa. O Papa teve uma chegada muito pontual no aeroporto de Tbilisi, poucos minutos antes do que estava previsto, às 3 horas da tarde. Ele foi recebido por fortes rajadas de vento e também pelo caloroso entusiasmo de centenas de católicos. Na parte inferior da escada do avião, cumprimentou o presidente George Margvelashvili, junto com a esposa dele. O patriarca da Igreja Ortodoxa da Geórgia, Elias II, de 83 anos, também quis conhecê-lo pessoalmente no aeroporto, apesar da saúde delicada. O vento estava forte, mas não foi capaz de distraí-los durante os hinos tradicionais. Esse simples ato fez iniciar a viagem do Papa à Geórgia, onde ele pretende promover a paz na região de Cáucaso e construir pontes com a Igreja Ortodoxa da Geórgia, que é talvez a que mais se opõe ao diálogo com os católicos. Imediatamente após sua chegada, o Papa Francisco lançou sua campanha para a paz na Geórgia. Após a recepção oficial no aeroporto e encontro privado com o presidente do país, ele se reuniu com autoridades civis e diplomáticas. O Papa não falou explicitamente de conflitos internos separatistas e contínuas tensões entre a Geórgia e a Rússia, mas falou sobre a necessidade de aprender a superar as diferenças, tanto na Geórgia quanto no mundo. Tanto più necessario nel presente momento storico. Isto é tanto mais necessário no presente momento histórico, com o extremismo violento que manipula e distorce os princípios cívicos e religiosos e o submete para a escuridão da dominação e da morte. Segni di dominio e di morte. O Papa Francisco não quer esquecer os refugiados, que são as principais vítimas de guerras. A Geórgia já recebeu 200 mil refugiados de áreas que se autodeclaram independentes. Ao tomar decisões, o Papa pediu que a comunidade internacional considere o sofrimento de pessoas reais. É essencial manter diante de nossos olhos o sofrimento dos outros, a fim de prosseguir com convicção ao longo do caminho, que, embora lento e trabalhoso, também é cativante e libertador e nos leva para a paz. Na Geórgia, o Papa teve 2 objetivos: promover a paz na região e fortalecer os laços com a Igreja Ortodoxa local. De fato, imediatamente após esta reunião, ele foi em direção ao patriarcado para se reunir com seu líder, Elias II. O Papa se encontrou com o patriarca ortodoxo da Geórgia e propôs melhorar a relação entre as 2 igrejas. Foi com esta Ave Maria, composta pelo anfitrião, o patriarca Elias II, que o Papa Francisco foi recebido na sede da Igreja Ortodoxa da Geórgia. Durante anos, o patriarca Elias foi envolvido na aproximação entre as igrejas cristãs, mas sofreu ameaças de alguns se continuasse agindo assim. Desde então, esta é a igreja ortodoxa mais distante de Roma. Por esta razão, o calor dessa visita é tão importante. Com 83 anos de idade, pela manhã foi para o aeroporto receber o Papa pessoalmente. Em seguida, ele se reuniu com o pontífice em particular e mais tarde, no salão de audiências, deu ao Santo Padre este ícone, que foi beijado pelo Papa.
Romis Papa, Priat, Sacquarello, Zmao, Francisca Pirelli. Ringrazio Vostra Santità e sono profondamente commosso nel sentire l'Ave Maria che Sua Santità stesso ha composto soltanto di un cuore che tanto ama la Santa Madre di Dio, cuore di figlio e anche di bambino, può uscire una cosa così bella. Carissimo fratello, lasciamoci guardare nuovamente dal Signore Gesù, lasciamoci attirare ancora dal suo invito a lasciare ciò che ci trattiene dall'essere insieme annunciatori della sua presença. Enquanto ele falava, o Papa percebeu que seu tradutor estava com problemas e ofereceu água do seu copo. O encontro terminou com um brinde, como um gesto de hospitalidade oriental, feito com chá e café. Che Dio benedica la Chiesa Cattolica di Roma. Che Dio dia una lunga vita a Sua Santità Papa Francesco. Grazie Santità, che Dio benedica Sua Santità e la Chiesa Ortodossa della Gioia. Dia grazia, santità e possa andare avanti nel cammino della libertà. Elias II é o patriarca há 39 anos. Ele testemunhou a devastação significativa para os cristãos do regime soviético. Durante aqueles anos, deixaram de ter das 2.455 igrejas para apenas 80. Católicos que vivem na Geórgia utilizam 3 ritos na reza: o latino, o armênio e o sírio-caldeu. Os últimos têm suas raízes na Síria e no Iraque, onde as suas comunidades são maiores. Na Geórgia, há cerca de 10.000, e o Papa quis se encontrar com eles para rezar pela paz no Oriente Médio. Eu visitei a igreja de San Simondaia, onde fui recebido com cânticos em aramaico, a língua de Jesus. Eles colocaram a estola usada por sacerdotes durante o rito. Esta é a oração escrita para a ocasião. Ele lembrou aos cristãos perseguidos e refugiados e pediu a paz na Síria e no Iraque. Além da devastação do Iraque e da Síria, juntos, sob a doçura de seus direitos a seus filhos dispersos, apoiar os cristãos na diáspora e conceder-lhes a unidade da fé e do amor. Quando terminou, o Papa cumprimentou um por um os bispos de rito sírio-caldeu, principalmente os do Iraque. Após a reunião por alguns minutos com o patriarca Luís Sacco, Francisco deixou a igreja para fazer este gesto simbólico, soltando uma pomba branca da paz. Ainda na Geórgia, o Papa celebrou uma missa campal em um estádio. Em seu segundo dia na Geórgia, o Papa Francisco celebrou uma missa no principal estádio de Tbilisi. Antes da cerimônia, ele cruzou essa porta santa em comum e ficou sozinho por um tempo. Foi um sinal de solidariedade com a comunidade católica de Rustav, uma pequena cidade onde o prefeito não permite a construção de uma igreja católica. Um dos principais temas desta viagem foi o ecumenismo, que sofreu um revés importante quando uma delegação ortodoxa, que iria assistir à missa no sábado, decidiu por fim não ir. Eles argumentaram: enquanto há diferenças dogmáticas entre nossas igrejas, crentes ortodoxos não vão participar de suas orações. Essa circunstância, no entanto, não impediu o Papa Francisco de dar a mensagem que já estava preparada. Em uma reunião com sacerdotes e religiosos mais tarde, no mesmo dia, ele disse que a tentativa de converter o povo ortodoxo é um pecado.
O proselitismo é um grande pecado contra o ecumenismo. Você nunca deve praticar proselitismo com os ortodoxos. Eles são nossos irmãos e irmãs. Amizade, caminhar juntos, orar uns pelos outros, fazer obras de misericórdia juntos. Este é o ecumenismo. Nós nunca devemos condenar nossos irmãos e irmãs, não virar as costas para eles só porque são ortodoxos. Durante essa reunião, o Papa também alertou sobre ideologias de gênero e as ameaças que representam para o casamento. Não é uma guerra mundial contra o casamento. Hoje existe colonização ideológica que destrói, e não com armas, mas com palavras. Precisamos nos defender da colonização ideológica. Difendersi delle colonizzazioni ideologiche. Na parte da tarde, o Papa visitou trabalhadores da caridade na periferia de Tbilisi. Eles ajudam pessoas doentes e refugiados no conflito da Ossétia do Sul. Ele terminou o dia com uma visita à Catedral Patriarcal de Mesquita, o templo mais importante da Igreja Ortodoxa da Geórgia, onde se juntou novamente ao patriarca Ilia II. Lá ele testemunhou essa recitação de tirar o fôlego da oração do Pai Nosso em aramaico, a língua de Jesus. A seguir, a visita do Papa ao Azerbaijão e a entrevista na volta ao Vaticano.